Olá, pessoal. Continuando as nossas aulas de semiologia médica de ruminantes, falando dos passos do exame físico, hoje falaremos sobre auscultação, exame extremamente importante e utilizado em vários sistemas orgânicos, tá certo, pessoal? E aí eu trago para início essa frase do professor Eduardo Herbiger, que ele diz que a parte mais importante de um estetoscópio é aquela que fica entre as olivas, ou seja, o examinador, tá certo? Não adianta eu ter um fonendoscópio de Gates, um Halpner, um Littmann, enfim, um estetoscópio ou um fonendoscópio de última geração, muito caro e tal, se eu não souber usar, se eu não souber auscultar, tá? Então lembra também daquela frase do professor Feitosa, eu tenho que ensinar o ouvido a ouvir. E isso eu só vou aprender a partir de muita prática, de muito treino, de muita auscultação, tá certo, pessoal? Então sempre que tiverem oportunidade, vão auscultar os animais, auscultar a frequência cardíaca, respiratória, digestiva, motilidade gastrointestinal, para poder saber o que é o fisiológico, para quando se deparar com um animal enfermo, vocês saberem o que está alterado, tá certo? Então, antigamente, né, existia a auscultação direta ou imediata, aquela que era feita quando eu colocar o ouvido diretamente ao paciente, né? Isso também já foi feito na medicina veterinária, mas tem alguns problemas, o quê? Medicina veterinária, os animais não são tão asseados como nós também, e mesma coisa nos seres humanos, se tiver doente e tudo, a gente fica mais suscetível a alguma infecção, a contrair alguma doença, enfim. Então, por própria segurança, e também não é tão efetivo, ela meio que foi abolida, essa auscultação direta ou imediata, tá? Mas aí a gente utiliza mais a auscultação depois de Laennec, em 1819, quando criou o estetoscópio, né? Estetos vem de peito, o escópio examinar o peito, então esse instrumental que ele foi se desenvolvendo, né? Primeiro uma estrutura de madeira, depois uma estrutura com hastes fixas, né? Depois com hastes flexível, com uma haste só, com duas hastes, enfim. E hoje nós temos vários tipos de estetoscópios, fonendoscópios também, que eles nos ajudam a fazer essa auscultação indireta ou imediata, né? É aquela quando a gente diz esses aparelhos de auscultação, o estetoscópio, fonendoscópio, enfim, né? Que tem as partes principais, a parte do cone, tá? Ou a campana, né? Peça de Ford, mais utilizado para ruídos graves de baixa frequência, então exemplo para auscultar sopros e bulhas, tá? Cardíacas. Não pressionar demais, pessoal, porque isso pode distender a pele do animal e interferir no exame, tá? Então você tem que colocar ali onde você consiga auscultar direitinho, mas sem pressionar demais, tá certo? Tem a parte do diafragma também, ou a parte bolus, né, que é utilizada para sons agudos de alta frequência. Então a gente também vai utilizar bastante isso daqui, é o que é mais utilizado até. E o examinador, ele tem que saber utilizar esse instrumental, porque senão ele vai ter um exame errado, ele não vai conseguir fazer um exame correto, tá certo, pessoal? Ele vai pegar e ele vai perder a qualidade desse som, como eu agora aqui, né? Estou gravando a aula e acabou de chegar um carro aqui perto e tudo, um barulho. Claro que eu não estou fazendo a auscultação aqui, mas lembrar do ambiente, lembrar da atenção, tá? Lembrar das coisas que podem interferir e não fazer com que você perca essa auscultação com qualidade correta, tá certo, pessoal? Então a gente tem que avaliar isso direitinho, tem que ver para não ter nenhuma interferência disso também, tá certo? Então o estetoscópio, né, é esse instrumental aqui que ele tem as olivas, que é aquela parte que encaixa nas orelhas, tá certo, pessoal? As olivas ela tem que estar sempre higienizada, elas têm que ser trocadas constantemente também. E as olivas, elas podem também, se você não higienizar ela correta e você compartilhar o seu estetoscópio, pode causar otites, tá certo? Pode causar inflamações do conjunto aditivo e do conduto auditivo, né? E isso vai causar vários problemas para você. Então é importante cada um também ter seu estetoscópio, cada um sempre higienizar o estetoscópio, tá certo? Tem as suas hastes, né? Uma barra reguladora, nem todos têm, alguns têm essa barra reguladora de tensão, tá? A campânula, como a gente já falou aqui, né? A parte do cone, onde a gente vai fazer a auscultação desses sons mais graves, tá? O corpo do estetoscópio, o diafragma, onde a gente utiliza mais ali para fazer a auscultação cardíaca, pulmonar, digestiva, tá? E o tubo plástico, né? Ou de borracha, que ele pode ser um único tubo ou ele pode ser também duplo, tá certo? Dependendo do estetoscópio. Então, a auscultação, a gente vai avaliar as bulhas e os sopros cardíacos, tá?
A gente vai avaliar os sons pulmonares, a gente vai avaliar os borborígenos intestinais, a gente vai avaliar a atividade ruminal, ruído laringotraqueal, ou seja, como eu já falei, a auscultação ela é muito importante porque a gente vai também trazer parâmetros vitais desse animal, a auscultação cardíaca, respiratória e digestiva, tá certo? A conduta adequada, lembra de um aparelho de qualidade, um aparelho que esteja funcionando, não precisa ser um aparelho caro, de última geração, tem que ser um aparelho que funcione, um aparelho que esteja exatamente cumprindo com a sua função, tá? O ambiente tem que ser um ambiente tranquilo, um ambiente sem interferências de barulho, tá? O animal tem que estar bem contido, tá? Para não ter também interferência dele ficar se mexendo muito, você ter muita atenção ao exame para você conseguir fazer realmente essa captação dos sons na auscultação corretamente, tá certo, pessoal? Então, o tipo de ruídos que a gente vai observar na auscultação, ruídos aéreos, quando tem passagem de ar pela via respiratória, né? A gente vê tanto no sistema respiratório, lá no pulmão mesmo, quanto também aqui na traqueia, tá? Hidrosaéreos, quando tem ar e líquido, borborígenos intestinais, então a gente consegue observar esses sons hidrosaéreos nos movimentos de intestinais, tá? Líquidos, movimentação de líquido em uma estrutura, por exemplo, no sopro, né? No sopro cardíaco, quando está tendo ali uma falha na fechamento das válvulas atroventriculares ali, ou até semilunares, você consegue auscultar numa insuficiência cardíaca congestiva, tá? Órgãos cavitários também, você observa essa passagem de líquido nesses órgãos, tá certo? Você consegue auscultar. Sons sólidos, né? Som de atrito de superfícies rugosas. Então, roce pleural, quando tem pouco líquido pleural, quando tem uma inflamação nessa pleura, um roce pericárdico também, quando se tem algum processo de inflamação supurativo, ou quando está até mais ressecado, você consegue observar esse som de roce pericárdico, esse som de atrito que ocorre, tá? De lâminas pericárdicas, uma em cima da outra, em cima do endocárdio também, né? Ali do músculo cardíaco, né? Do miocárdio, tá certo? E a auscultação, ela deve ser feita, como eu já falei, né? Em pequenos ou grandes animais, animais jovens, animais adultos, senis, vai nos ajudar, vai trazer valiosas informações, tá? Tem que ser feita com muita atenção, com muito cuidado, e é aquilo ali, a gente tem que praticar nos animais saudáveis para poder identificar as alterações nos animais doentes, tá certo, pessoal? Então, assim, a gente vai ver mais de auscultação quando a gente falar de avaliação do sistema respiratório, avaliação do sistema cardiocirculatório, avaliação do sistema digestivo, tá certo? A gente vai avaliar as frequências, os tipos de som, mais em cada tipo de sistema. Mas aqui a gente já entender o que é a auscultação, essa parte importante do exame físico. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo, pessoal? Fico à disposição para qualquer dúvida, continue estudando pela leitura recomendada e vamos continuar nossas aulas. Até a próxima aula, pessoal!